Hoje nós vamos analisar um dos casos mais intrigantes da Bíblia Sagrada. Jesus chega em Gadara, um local, e lá Jesus expulsa alguns demônios. E baseado nesse contexto, eu quero mostrar como a pobreza também tem ligação com questões espirituais. Porque Jesus não poderia ter ficado em Gadara. E como eles pediram para Jesus sair imediatamente daquele local. Mas antes, para nós começarmos, quero pedir as 3 coisas para você curtir, porque é fundamental, para você deixar o seu comentário. Você deixando o seu comentário, a plataforma entende que este conteúdo ele é relevante e, se possível, compartilhar. O contexto bíblico do episódio de Gadara, Mateus 8, 28 a 34. Jesus chega à região de Gadara, 2 endemoniados, violentos, ninguém passava por ali. Os demônios reconhecem Jesus e pedem autorização para entrar nos porcos. Os porcos se lançam ao mar e morrem. Os cuidadores avisam a cidade. A população, em vez de agradecer, pede para que Jesus ia embora. O mais interessante é você ver que aquele milagre foi rejeitado. Como uma bênção chega a um lugar e ele é rejeitado. Um homem, ele é livre dos demônios. O que poderia acontecer? Todos poderiam ficar felizes, mas eles rejeitaram. Eu vi uma certa vez uma história que um senhor me contou que ele e o seu filho tinham saído de um banco e lá encontrou um senhor com uma ferida muito grande na perna. Ele disse que depois de tentar ajudá-lo, indicar um hospital, ele foi maltratado e aquele homem começou a soltar palavrões, impropérios para ele. E ele foi obrigado a sair daquele local. Que ele até ameaçou chamar a polícia. Como pode você querer levar vida para as pessoas, levar algo bom e elas te tratarem assim? Porque existe algo espiritual envolvendo. Você sabia que tem determinadas regiões que demônios atuam e a pobreza, ela é valorizada? Toda região existe um tipo de energia. Tem regiões que a energia, você entra ali, você já sente ali tranquilo, você vê que tem algo diferente. Mas tem regiões que você vai, já existe aquele peso. Eu tive uma experiência, eu estava dirigindo, e quando eu saí de um determinado território, eu notei que eu me senti melhor, porque a energia daquele local, onde reinava a pobreza, onde reina a violência, onde reina a morte, muitas vezes as pessoas se acostumam com ela, porque essa energia é que de alguma forma fazem elas terem uma motivação negativa para continuarem no mesmo estado. A primeira coisa que nós temos que entender sobre aqueles demônios de Gadara. Eu estou falando de 2 homens que viviam entre túmulos. Estou me referindo a homens que agiam como loucos. E a população ficou enraivecida com Jesus. Jesus liberta aqueles homens. Mas o grande questão era o seguinte: as pessoas já estavam acostumadas com aquele espírito reinante naquele lugar. E a pobreza leva muitas pessoas a se acostumarem. Tem lugar que eles não querem mudança. Tem lugar que o prefeito muda tudo, ele restaura em pouco tempo, vira alguém destruir. Porque aquela energia, aqueles demônios atuam naquele lugar. Aqui nos Estados Unidos existe um lugar que é conhecido como o quê? Little Haiti. Haiti é um lugar destruído. E as pessoas que vieram do Haiti tornaram aquele lugar semelhante, ou melhor, a mesma energia que existe no Haiti, eles trouxeram para o lugar. Portanto, a pobreza é uma questão espiritual. Quando questionaram Jesus, depois daquela mulher ter lavado os seus pés com unguento, Jesus, esse valor poderia ser vendido, esse óleo poderia ser vendido, esse unguento poderia ser vendido e ter dado aos pobres. Jesus falou: não, os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas a mim não, nem sempre vocês terão. É uma ideia errada que Jesus era pobre. Não, em Jesus existia todo tipo de riqueza. A Bíblia diz que nele estava toda a fonte de sabedoria e riqueza. A pobreza, ela está na contramão de Cristo.
A pobreza é uma questão espiritual, a pobreza é uma energia. Existem dois tipos de pobreza. Existem pessoas que ganharam na loteria, existem pessoas que têm muito dinheiro, mas o espírito de pobreza, aquele demônio da pobreza continua atuando nele. E tem pessoas que elas não conseguem de forma alguma mudar de local, porque é como se a favela, aquele lugar onde carece de tudo, carece de ajuda, carece de um saneamento, onde a violência reina, onde o demônio, aqueles espíritos reinam, ela já se acostumou com ele, porque ela faz parte daquele ambiente. Imagine, Jesus chega no lugar, aí ele fala, olha, eu vou libertar esses demônios, mais demônios, as pessoas serão libertas. Gadara seria transformado. E aqueles demônios naturalmente seriam expulsos. É uma coisa tão clara que eles reinavam tanto naquele local que eles pediram para entrar nos porcos, porque eles tinham autoridade sobre aqueles porcos. Faziam parte dele. E a Bíblia diz que aqueles porcos se lançaram no abismo e caíram no mar e todos foram afogados. Era um ambiente de destruição. E onde existe a pobreza, existe violência. A pobreza não glorifica a Deus. A pobreza é uma ação que apenas glorifica o diabo. Alguém pode falar assim o seguinte, não, mas a pobreza é boa. Não é boa. A falta não é bênção. E você tem que entender. Existem dois tipos de pobreza. Pessoas que possuem dinheiro, mas ela busca aquela mesma energia da pobreza, da violência. A pobreza, principalmente, é falta de conhecer o Evangelho de Jesus. Quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, nós somos livres das correntes de todo o mal. A pobreza, nós temos que entender, não é fruto apenas da falta de oportunidade, educação ou infraestrutura. Muitas vezes há uma fortaleza espiritual por trás. Ilhas Fiji, histórico de idolatria, feitiçaria, pobreza e violência. Após o avivamento nos anos 2000, rios foram limpos milagrosamente, a pesca prosperou, a economia melhorou. Uganda, marcada por ditaduras e miséria, experimentou crescimento após o movimento de oração nacional. Coreia do Sul, no início do século XX, um dos países mais pobres do mundo, após o avivamento e expansão do evangelho, hoje é potência econômica. Pobreza, você tem que entender. Se você está preso a um estado, você tem que imaginar, você tem que pesquisar, você tem que buscar fonte. Se é uma questão meramente material ou uma questão espiritual. A palavra de Deus diz, eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Se você está em Cristo, entenda, você poderá ficar livre, não só da pobreza física, material, mas da pobreza espiritual. Essa é a mais importante. Você achou interessante esse vídeo? Manda para alguém. Se inscreva no nosso canal, porque sempre nós estamos trazendo aqui novidades. E lembrando, você é importante e Deus quer ver a tua prosperidade.